A Flórida foi palco de diversos ataques nos últimos anos. Um deles na Boate Pulse, em Orlando. 49 pessoas morreram. Aqui no Brasil, o Fórum de Segurança Pública, realizado nesse mês, chamou a atenção para a epidemia de violência e criminalidade no país. Entre os assuntos foram discutidos a eficiência das polícias, a militarização da segurança pública e os modelos carcerários. Mas, especificamente, o que essas situações têm em comum? É o assunto de hoje do quadro Direito em Pauta. Nossos problemas não são apenas na área da segurança pública. Faltam recursos para a saúde, educação e o país ainda precisa equacionar a questão da imigração, como no caso dos venezuelanos que chegam em Roraima. Diante disso, surge a questão: onde se enquadra a dignidade da pessoa humana? Boa noite, professor Paulo Regis. Boa noite, Bibi. Sempre uma alegria estarmos juntos para mais um tema jurídico. Seja muito bem-vindo. Da mesma forma, agradecemos aos nossos convidados. Muito bem, vamos apresentar, os nossos convidados. Convidado de hoje, então, vamos começar com o professor Drayton Gonzaga de Souza. Isso, Bives. Professor Drayton Gonzaga de Souza, ele é pós-doutor por duas universidades na Alemanha. E é doutor em filosofia, também pela Alemanha. É doutorando em direito pela URGS e é mestre em direito também por essa universidade. Também é mestre em filosofia pela PUC. Ele é o decano da Escola de Humanidades, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E nós também temos que registrar que o professor Drayton, ele tem vários livros publicados. E ele foi homenageado aqui na UBRA, na segunda jornada de filosofia realizada no ano passado, cujo evento foi coordenado pelo nosso professor, querido professor, Leandro Cordioli, que hoje também nos honra com a sua presença. O professor Cordioli é mestre em Direito pela URGS, doutorando em Filosofia na PUC, advogado e leciona Filosofia do Direito no curso de Direito aqui da UBRA Canoas. Como sempre, contamos com o professor Jorge Trindade. O professor Jorge Trindade é procurador de Justiça aposentado, é psicólogo, é pós-doutor em Psicologia Forense e do Testemunho, doutor em Ciências Sociais por Universidade de Portugal, doutor em Psicologia Clínica e Saúde Mental. É livre docente e aqui na UBRA ele leciona Psicologia Jurídica no curso de Direito. Bom, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, nossos ilustres convidados. E antes de começar o nosso debate, a nossa conversa, de praxe, a gente sempre indica, uma obra disponível, uma obra jurídica disponível na Livraria do Advogado. Qual a obra de hoje, professor? Perfeitamente, Bives. O título da obra é Dignidade da Pessoa Humana e Mediação Familiar. A obra é de autoria da professora Liane Maria Busnello Tomé. Ela é advogada, mestre em Direito Processual, professora da graduação e pós-graduação, bem como coordenadora da pós-graduação em Família e Sucessões na PUC, diretora executiva cultural do IBDFAM RS e autora de diversos artigos na área da mediação, família e sucessões. A mencionada obra foi prefaciada pelo professor Ingo Sarlet e aborda permanentemente a reconstrução da família e o moderno direito de família, princípios constitucionais e direito de família no brasileiro, ruptura do casal em família e mediação como instrumento de promoção do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Bives, essa é a obra que nós indicamos hoje, que é da Livraria do Advogado, editora. Perfeito, você está vendo aí na tela o telefone da Livraria do Advogado. Havendo interesse, pode entrar em contato e adquirir essa obra. Agora sim, vamos começar a nossa conversa. Uma honra muito grande receber o professor Drayton. Professor, a primeira pergunta é para o senhor. Diante das grandes e controvertidas questões do mundo contemporâneo, é possível afirmar que há uma vagueza na ideia de dignidade humana? Muito obrigado pelo convite para estar aqui na TV UBRA. Em meio aos meus
colegas e amigos, e eu volto para casa porque eu fui professor na UBRA em 1990 e no ano passado tive essa gentileza de receber a homenagem encaminhada pelo professor Leandro Cordioli. No que diz respeito à sua pergunta, é necessário que nós façamos um esforço de esclarecimento do que é a dignidade humana. Perfeito. Santo Agostinho escreveu uma obra chamada Confissões. E lá, Santo Agostinho é perguntado o que é o tempo. A resposta de Santo Agostinho é a seguinte: se não me perguntam, eu sei. Mas se me perguntam, eu não sei o que é o tempo. Nós todos temos uma noção intuitiva do que é o tempo. O mesmo vale para a dignidade da pessoa humana. Se eu não sou perguntado, eu sei mais ou menos o que é. Agora, se eu sou perguntado, eu fico numa situação constrangedora, às vezes, intelectualmente falando. Eu vou dar um exemplo para esclarecer o que eu quero dizer. Durante o Terceiro Reich, durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, um grande número de homossexuais na Alemanha foi dizimado em nome da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a homossexualidade era considerada indigna. Hoje, na mesma Alemanha, protegem-se os homossexuais devido à dignidade deles. Então, para tu veres que, ao longo do tempo, foi mudando, vamos dizer assim, o conteúdo desse conceito de dignidade da pessoa humana. Então, é um esforço permanente que nós temos que fazer, de definir o que é essa dignidade da pessoa humana. Perfeito. Professor? Professor Drayton, do ponto de vista filosófico, todas as pessoas têm direito de fazer as suas escolhas na vida e também ser respeitada por essas escolhas. Como nós devemos enfrentar os debates sobre descriminalização do aborto, eutanásia, cotas raciais e as ações, podemos dizer, como consequência, as ações afirmativas? Como é que o senhor interpreta isso? Sr. Paulo Regis, obrigado pela pergunta. O senhor aborda questões candentes e que são muito controversas. Então, reitero, nós temos que fazer um esforço de definir o que é a dignidade humana e, no que diz respeito ao aborto, por exemplo, nós fizemos um evento no Instituto Goethe, em Porto Alegre, titulado Ética e Genética, e depois foi publicado um livro sobre esse evento, em que nós tratamos dessa questão de quando começa a vida, porque para os nossos pais, para os nossos avós, vamos dizer assim, os nossos avós, era uma questão tranquila o começo da vida. Mas com o avanço da ciência e da técnica, nós temos grande dificuldade hoje de datar o começo da vida. Alguns dizem que é na fecundação, outros dizem que é na anidação, outros vão dizer que são 12 semanas de vida, né? Então, nós temos, devido ao avanço técnico-científico, problemas novos que nós não conhecíamos antigamente. Ou, por exemplo, no que diz respeito ao fim da vida, quando é que a pessoa morreu? A morte cerebral? Quando é que termina a vida? Então, no que diz respeito a essa questão do aborto, nós vamos ter que definir quando começa a tutela jurídica da vida humana, quando começa a vida humana e quando começa a tutela do ponto de vista jurídico. Aliás, é um tema que o Supremo Tribunal Federal, através de uma das audiências públicas, está sendo realizado um debate, há um clamor público, tanto num sentido como no outro, não é isso? E tivemos na Argentina agora, recentemente, esse debate aconteceu. Exatamente. E no que diz respeito às ações afirmativas, de novo, é a tentativa de proteção do ser humano, tutelar a sua dignidade. Eu vou chamar a atenção para um aspecto bem interessante, histórico. Por que nós falamos em dignidade da pessoa humana? Na Constituição alemã, chamada Lei Fundamental, Grundgesetz, de 1949, o primeiro artigo fala da dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano é intocável. Na Constituição brasileira de 88, aparece, entre os fundamentos do nosso Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana. Interessantemente, nesses dois documentos jurídicos,
aparece a proteção do ser humano após um período de aviltamento do ser humano. No caso da Alemanha, antes na sequência do nazismo, e no Brasil, na sequência da ditadura militar. Sim. Então, é sempre a noção de dignidade humana, ou dignidade, ela tem como objetivo proteger o ser humano. Agora, como nós vamos proteger o ser humano? Essa é uma questão que se coloca. O senhor falou a questão da descriminalização. Sim. Né? Sim. Professor Trindade, professores também, vamos circular um pouco aqui. Professor, a gente sempre fala sobre questões culturais aqui também. Dá para a gente dizer, quando se fala sobre filosofia também, o professor Drayton falou agora sobre noção. A gente pode dizer que dignidade humana é um conceito, e por ser um conceito é mutável, como ele bem lembrava, nas questões históricas, contextuais, culturais, né? Diferentes países, diferentes povos vão ter uma noção de dignidade humana. Como é que a gente produz esse conceito e entende ele? Pois eu quero primeiro cumprimentar o professor Drayton, que é não só nosso da casa, num certo sentido, mas é uma autoridade internacional nessas temáticas relacionadas à dignidade da pessoa humana, dentre outras. Eu tenho para mim que o conceito de dignidade humana, na linha do professor Drayton, eu diria que é um conceito proteico, daquela palavra que vem lá da mitologia grega, do Deus Proteu, e vem da proteína e tantas outras palavras, né? Porque aquele é um conceito que quando a gente vai apanhá-lo, ele escorrega, ele já é outro. Sim. Não é? Então, é um conceito que está em constante mutação, né? E, portanto, de difícil contorno. Mas também acho, na esteira do que dizia o professor Drayton, que são nos momentos de crise, a frase não é minha, logo vai identificar, é nos momentos de crise que a humanidade encontra também a possibilidade da salvação, aumenta a possibilidade da salvação. Então, o que acontece com a Alemanha, a decadência pré-nazista da Alemanha, o que acontece em alguns momentos da nossa história, eu acho que apontam esperançosamente para um caminho de resgate. Né? Resgate do quê? Resgate da dignidade humana, num conceito que não está pré-formatado, mas que é tudo aquilo que a gente, num certo sentido, quando define não sabe e sabe quando não define. Não é? Ministro Barroso, numa palestra realizada na Fundação Getúlio Vargas, ele traz para a plateia um caso muito interessante para nós pensarmos. Ele diz o seguinte: uma pessoa que tinha dificuldades de locomoção e que, portanto, não tinha como tomar sol, ela solicita ao condomínio onde ela morava que abrissem as estruturas para que ela pudesse apanhar sol. Só que aquilo mudaria o contexto, a fachada do prédio. Né? E o pleito realizado reside exatamente nesse aspecto, que é a dignidade da pessoa humana. Então, sob o viés da dignidade da pessoa humana, ele quer mudar a fachada de um prédio. Veja como nós estamos numa situação delicadíssima. Né? Então, o que é a dignidade da pessoa humana para o indivíduo pode não ser para o outro. Não é isso, professor Cordioli? Isso vai nos remeter ao confronto da técnica, né, desse mundo moderno da informação, que não é exatamente o mesmo mundo do conhecimento nem da sabedoria. Informação é informação, nós estamos repletos de informação. O mundo da técnica com esse mundo dos valores. E eu acho que aí nós vamos ter problemas a ponderar, professor Cordioli. Sim. Professor, o senhor organizou agora, recentemente, um colóquio internacional de ex-bolsistas do CAD, lá na Escola de Humanidades, na PUC. E eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um professor alemão, que era catedrático de Teologia Moral da Universidade Freiberg, na Alemanha, e o professor ele deu uma palestra extremamente interessante, A Cidade e a Violência, sobre o aumento do potencial de violência nas metrópoles latino-americanas. Lhe pergunto, professor, esse conceito de dignidade, ele pode... essa questão da violência é um tema que vem preocupando a nós brasileiros, né? Mas também isso está... O próprio professor da Alemanha, ele propõe um trabalho para demonstrar possibilidades que a gente pode modificar essa realidade. E é algo que está afetando, assim, severamente
essa questão da insegurança aqui dentro do Brasil e mais especificamente dentro de Porto Alegre, que nem o professor bem apontou na palestra dele, né? O senhor acha que a dignidade da pessoa humana e o estudo da dignidade da pessoa humana pode contribuir de alguma forma para a gente conseguir superar esse problema da violência urbana nos dias de hoje? Obrigado, professor Leandro. Eu considero que sim, porque quando nós tratamos a questão do aumento da criminalidade e pessoas, nós consideramos inocentes, são atingidas, às vezes por acaso, por a criminalidade organizada, nós estamos operando com esse conceito. Nós queremos proteger o ser humano, proteger as nossas famílias, proteger a nossa integridade física, para que nós possamos nos desenvolver como ser humano. E nós vemos aí cotidianamente no nosso entorno que vidas são ceifadas muito cedo, sobretudo nos conflitos ligados ao tráfico de drogas. Então, o conceito de dignidade humana, ele vem operar, vamos dizer assim, positivamente na proteção desse ser humano que ele é chamado, vamos dizer assim, a se desenvolver. E onde a violência e a morte precoce, né, uma morte, qualquer estágio da vida, mas uma morte violenta, aí o ser humano está sendo espezinhado. Então, nesse contexto, eu diria assim que a noção de dignidade da pessoa humana, ela nos ajuda, assim, a proteger o ser humano nesse contexto de violência. E voltando a um elemento apresentado com muita propriedade pelo professor Jorge Trindade, quais são as possibilidades que a técnica nos oferece, a possibilidade que a técnica nos oferece, e outra é vamos dizer assim, o quadro ético. Eu visitei algumas vezes, um campo de concentração no sul da Alemanha, perto de Munique, em Dachau. É como se fosse pegar o Transurb, Porto Alegre, estação rodoviária, estação Canoas, é perto da cidade de Munique. E lá, nesse campo de concentração, foram feitos vários experimentos na área de medicina com pessoas vivas. Então, o avanço da ciência, da técnica, os experimentos da medicina, eles são positivos, eles trazem grande bem para a humanidade, mas se não houver um quadro referencial ético, o ser humano é espezinhado, instrumentalizado. E um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele cunhou uma frase que é lapidar, eu não conheço muito bem esse autor, que o ser humano ele não tem preço, as coisas têm preço, o ser humano ele tem dignidade. E aí há uma espécie de proibição em Kant de uma instrumentalização do ser humano. O ser humano, outra frase de Kant nesse contexto, numa obra chamada Fundamentação na Metafísica dos Costumes, o ser humano ele nunca pode ser tratado como mero meio. Ele sempre tem que ser tratado como fim em si mesmo. E lá onde ele é objeto de violência, ele não está sendo tratado como fim, mas meramente como meio. Né? Professor Drayton, um paciente que estivesse vivendo artificialmente, evidentemente em razão de equipamentos médicos, hospitalares, e nós estivéssemos discutindo a possibilidade ou não da eutanásia. Eu lhe pergunto, senhor como jurista e filósofo, como é que a filosofia encara uma situação como essa? É possível nós aceitarmos ou não? Isso é atentatório à dignidade da pessoa humana? Antes do professor responder, eu quero fazer mais uma pergunta colada. Pois não? A questão do pedófilo também, dos abusadores sexuais, numa obra que o professor Drayton tem, junto com um outro professor famoso na área do direito penal, o professor Fayette, o pedófilo também, quando vai para um tratamento de castração, para uma modalidade de castração química, que não é um tratamento, com certeza, não. Isso atinge um fim de proteção social e atinge a dignidade de alguém, da sociedade ou do sujeito que abusa. O livro ao qual... Permita, professor, aqui na câmera, por gentileza. O professor Trindade faz menção, é esse livro que o Dr. Ney Fayette Júnior e eu escrevemos sobre a castração química, que é algo permitido pela legislação alemã, no Brasil não, mas na Alemanha é permitido. Nesse livro nós tratamos dessa questão também da possibilidade jurídica da castração química e a questão da dignidade. Mas
Uma questão que, de fundo, na sua pergunta, professor Polaes, quando a dignidade de dois indivíduos ela entra em colisão, né? Se nós considerarmos a dignidade como um valor absoluto, quando ambas entram em colisão, que é o caso clássico do aborto, por exemplo, sim, né? sim. O senhor mencionou o aborto antes já. Então, nós realmente consideramos a dignidade do ser humano como algo absoluto, ou em certos contextos ela pode ser relativizada, como por exemplo na legítima defesa, ou pessoal, ou na legítima defesa dos estados. A guerra, num contexto de guerra, eu posso me proteger, né? Ou na legítima defesa, como acontece com o amparo do nosso direito penal brasileiro. Então, voltando e não fugindo da sua pergunta, a questão da eutanásia é uma questão muito complexa. Que tipo de eutanásia, né? Que tipo de consentimento informado nós estamos lidando aqui? Eu participei de um evento agora no sul da Alemanha, perto de Munique, sobre direito médico, Medizinrecht. Nós abordamos durante 3 dias essas questões, professor. Por exemplo, a minha sogra, com a qual eu me dou muito bem, ela mora a 10 mil quilômetros de Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, ela mora a 10 mil quilômetros daqui, ela mora no sul da Alemanha, talvez por isso que eu me dou bem com ela. É uma distância assim, razoável. E ela já assinou um termo informando, olha, se ocorrerem tais coisas comigo, desliguem os aparelhos. Então, hoje se fala, professor, nesse contexto, da autonomia do indivíduo. Então, a dignidade e a autonomia muito vinculadas, como aparece no Immanuel Kant, versus uma atitude paternalista, isto é, de uma instância exterior heterônoma, como diríamos, que vai determinar o que eu quero ou o que eu não quero. Então, até nisso, segundo alguns autores, o ser humano expressa a sua autonomia. Na Suíça, por exemplo, é possível a pessoa encomendar pelo correio um kit de suicídio. Né? O ser humano ele é considerado tão autônomo que ele pode, inclusive, abreviar a sua própria vida. São questões controversas. Até que ponto essa autonomia ela tem essa extensão, vamos dizer assim. Sim. Haja vista que nós somos seres que convivemos. Então, como conciliar a minha autonomia com a autonomia dos senhores, por exemplo? Então, são questões que vão sempre nos convidar a refletir, e não há resposta pronta para isso. Há esforço de reflexão. Bom, infelizmente a gente está chegando aos finalmente aqui do nosso quadro. Temos outros temas para tratar. Claro. Ficou faltando aqui, por exemplo, a questão da Venezuela. Como nesse contexto de crise, nós vivemos num país onde o mínimo aqui, a gente é listado, por exemplo, como saúde, alimentação, educação, segurança, vestuário, temas que foram tratados aqui, incluindo a renda e o emprego, talvez. Né? No Brasil, hoje, nós vivemos um momento de crise e aí nos deparamos com um vizinho que tem uma crise muito maior, e aí volta de novo a noção de dignidade humana, né? Esse princípio. A reflexão sobre isso, né? Sobre como é diferente em determinados momentos, em contingências. E por isso hoje a gente agradece muito. Infelizmente está acabando, né? Infelizmente a gente vai ter que terminar. Professor Drayton, volte para que a gente possa abordar esse tema e outros temas envolvendo filosofia e direito. Acho que o convite já está feito. Com muito prazer, Bives. Me sinto em casa aqui nessa instituição. Está em casa. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Professor. Professores que são da casa, da mesma forma. Me permita também, Bives, eu quero agradecer ao professor Drayton, da mesma forma, evidente, agradecer ao professor Cordioli, ao professor Jorge, que está sempre conosco. Mas, como já são colegas, diariamente nós convivemos, então eu quero fazer aqui uma homenagem especial e um reconhecimento ao professor Drayton. Eu sei das suas ocupações, o senhor como decano da Escola de Humanidades lá da universidade, o senhor tem inúmeras dificuldades. E eu sei que vir aqui para nós e presentear os nossos telespectadores, tenha certeza que nossos telespectadores hoje receberam uma aula magna sobre a temática que nós abordamos. Muito obrigado ao senhor, obrigado, colegas.
Obrigado, Biggs. Eu que me sinto honrado de voltar a minha Canoas, minha terra natal. Tá Sem bem. dúvida, professor. Mais uma vez, uma honra recebê-lo e receber os professores também, que vamos nos encontrar no nosso próximo encontro no Direito em Pauta que virá. Até a próxima. Até a próxima, professor.